Boa noite, boa noite. Vamos entrar. Fiquem à vontade. A casa é de vocês. Hoje o tema é legal, né? Quero que muitas pessoas saiam dessa live com com a forma diferente de pensar sobre infertilidade. E quero muita gravidinha aí, hein? A gente vai dar muitas dicas aí sobre infertilidade que vão ajudar as pessoas a pensar na próxima gestação ou também na primeira gestação, né? Mel, Amanda, tô dando só um tempinho do pessoal entrar, já vou chamar vocês. Deixa eu abaixar a música aqui. Colocar minhas coisas aqui em dia. Todo mundo assustado, né? Todo mundo assustado com esse vírus. Todo mundo preocupado. A gente vai comentar sobre isso também. Vou dar uma palhinha aí do que a gente está sabendo em relação ao corona, em relação a gestações e também em relação ao comportamento dos brasileiros em relação ao vírus, né? Vamos ver se o pessoal realmente está ajudando a gente a superar essa pandemia. Aqui em Vitória estava bem tranquilo hoje, poucas pessoas na rua. Lógico, a gente tem visto desespero nos supermercados, o pessoal está fazendo estoque de comida. Não vai acabar a comida, gente. Compra o básico, né? A gente recebeu vídeo aí de pessoas indo ao supermercado comprando 10 potes de álcool. Se você compra 10 potes, alguma pessoa vai ficar sem, né? Não tem necessidade. Compra o básico que você vai usar. Não precisa fazer estoque de álcool. Se você faz estoque de álcool, o álcool vai faltar. E aí vai ficar caro, né? Esse é o problema. Vamos lá. Vamos chamar as meninas. Hoje teremos doutora Amanda e doutora Mel da Clínica Hope. É um espaço muito legal em São Paulo, que eu conheci, participei de uma reunião científica lá. Ei, meninas! Oi, tudo bem? Tudo bem? Boa noite! Tá todo mundo aí ligadinho. Vira a tela. Vira a tela que vocês estão com vontade. Agora sim! Agora sim. Ei, Bruna Pitaluga, boa noite. Tem live da Bruna hoje às 9 horas, hein? Só passando os recadinhos aqui. Tem live da Bruna e da Roberta Larica sobre gestação. Como se preparar do ponto de vista nutricional para a gestação. E aí, meninas, trabalharam muito hoje? Mais ou menos, né, Flávio? O corona não tá deixando, hein? Tá tudo um pouco tranquilo, né? As minhas agendas aqui continuaram normais, né? Mas São Paulo é um pouco diferente, né? O pessoal tá mais assustado também, né? O pessoal tá mais assustado. As pacientes que estão em ciclo de fertilização aí, nós temos mantido com todos os cuidados necessários, então agendando as consultas assim bem espaçadas. Não cumprimentando, não dá para dar beijinho nem abraço em ninguém ultimamente. E as pacientes aí que a gente pode segurar, que são procedimentos mais eletivos, que não tem tanta pressa por conta da idade, a gente está dando uma seguradinha assim. Eu vi até que a Sociedade de Medicina de Reprodução Assistida até fez um boletim sobre isso, né, para evitar os novos tratamentos, né, segurar quem já estiver realmente fazendo tratamento continuar, mas segurar um pouquinho as novas tentantes, né? Quem puder, quem a gente puder retardar um pouquinho, então a gente vai fazer isso. Então a gente está individualizando, então avaliando cada caso, a gente está trabalhando, né, tomando todos os cuidados, mas a gente vai individualizar para ver quem que a gente vai, se vai dar para deixar um pouquinho para frente, se não, se a gente continua, os que estão em ciclos vão continuar em tratamento, a gente não vai parar nada por enquanto. Isso aí, muito bom. Pessoal, hoje falaremos sobre infertilidade. Abaixa um pouquinho o som aí, meninos, que está dando retorno. Não, o pessoal acaba confundindo um pouco. As pessoas, às vezes, tá ok. Às vezes as pessoas acham que engravidar é muito fácil, né? Mas eu fiz um estudo básico aí sobre isso, toda live eu gosto de ler um pouquinho sobre os temas. Os casais têm 20%, somente 20% de engravidar a cada mês, né? Então você vê que não é uma coisa muito fácil. Todo mundo fica desesperado. Eu não consigo engravidar. Calma.
você só tem 20% durante o mês, né? E é importante a gente entender os conceitos de infertilidade, que vocês vão abordar melhor, mas eu vou fazer uma introdução. Então, infertilidade é o casal que está sem nenhum tipo de anticoncepcional, nenhum método contraceptivo, e não consegue ter um bebê, não consegue engravidar durante um ano. Seria isso, né? É isso aí. E as pacientes acima de 35 anos, durante 6 meses, vocês já consideram, mesmo também pela questão da idade, da idade dos óvulos, da questão até de síndromes também, que a gente tem que ter cuidado a partir dessa idade. Pacientes com menstruação irregular, com síndrome dos ovários policísticos, com infecções pélvicas também, com endometriose, são casos diferentes. Então, essas pacientes a gente não esperaria um ano também, né? E a infertilidade pode acometer até 15% de todos os casais do mundo, é isso? Isso aí, Flávio. Caraca, 15% é muita gente, hein? É muita gente. Vamos começar. Fala. Um conceito bem importante, né, que é esse de infertilidade, que é um ano de tentativas sem proteção nenhuma. Porque às vezes os casais chegam e falam pra gente, mas a gente não estava tentando efetivamente. Mas esse tempo também conta aí no tempo de infertilidade, né? Então tem que prestar bastante atenção ao tempo. Para aquela paciente que já está em uso de anticoncepcional, parou, a gente consideraria a partir do momento que ela parou, um ano. Isso, um ano sem nenhum método contraceptivo. Então, ela parou, a partir do momento que ela para, não tem aquele, usei pílula há muito tempo, talvez demore para engravidar. Não, na verdade, o paciente parou, ela já tem chance de engravidar no próximo ciclo, né? Então, a gente já começa a contar, sim, a partir do momento da pausa dessa pílula. Pessoal, a gente dividiu as perguntas, como temos 2 doutoras hoje. Eu só queria que vocês se apresentassem antes da gente começar. Eu sei um pouco da parte da formação de vocês, mas é legal para todo mundo saber também. Conta aí um pouquinho da história de cada uma em relação à medicina, aí, só para a gente introduzir a live. Fala aí, Mel. Bom, eu sou gaúcha, comecei... Dá para ver pelo sotaque. Comecei ainda a trabalhar com reprodução assistida ainda quando eu estava na residência em ginecologia e obstetrícia. Trabalhei num ótimo serviço lá em Porto Alegre, acabei indo para o Rio de Janeiro, onde eu trabalhei com a Amanda, e lá eu conheci o meu marido através da Amanda, que me apresentou o meu marido, e o meu marido veio transferido para São Paulo e eu acabei vindo também para São Paulo, né? Eu trabalhei também aqui num serviço de referência em São Paulo por quase 6 anos, e desde o ano passado, eu e a Amanda, nós surgiu a ideia da Hope, né? Isso, surgiu a ideia da Hope e estamos bem felizes aqui. Muito bom, muito bom. Conta aí, Amanda, como é que é uma parte aí da sua formação? Bom, eu sou catarinense, né? Fiz a faculdade, a residência em Florianópolis. E aí, em 2006, eu vim para São Paulo para fazer ginecologia endócrina e reprodução, que era o que foi o que eu sempre quis. E aí, em 2006 também, acabei que eu conheci meu marido, acabei me mudando de São Paulo, fui morar um tempo em Curitiba, depois acabei indo para o Rio, que foi onde eu conheci a Melissa e comecei realmente a trabalhar com reprodução. Então, desde 2008 que eu faço só trabalho realmente na área de reprodução. Claro, a gente faz um pouco de gineco, obstetrícia, mas já tem uma longa caminhada aí dentro da reprodução, e eu e a Melissa a gente se conhece aí há mais de 10 anos, então o que eu acho legal dentro da reprodução. O que eu acho legal do espaço delas, pessoal, é que assim, eu fui lá conhecer, realmente só tem mulher, né? É uma clínica que só tem mulher. Então, você respira hormônio ali, né? Eu até falei, estrogênio é um hormônio dominante. Eu falei na reunião científica, gente, daqui a pouco eu vou ovular aqui desse jeito, porque é muita mulher. Mas, assim, a gente tem também, Flávio, um urologista, tá? Que é o Rafael Ambar, ele tá voltando agora de Cleveland, onde ele foi fazer a especialização dele também. Então, você aí à distância e ele aqui são os únicos homens mesmo. O resto Mas é só muito time importante feminino. isso, né? É muito importante esse acolhimento que só vocês entendem também sobre... Não que não tenham homens muito bons trabalhando com reprodução, mas essa pegada de você entender que realmente a paciente, antes de qualquer tratamento de reprodução, ela precisa ser acolhida.
né? Aí Então, esse é o assim, para nosso... chegar, conversar, você sentir realmente o que está acontecendo, para depois pensar em qual tratamento vai ser feito, né? Que às vezes eu vejo muitas pacientes que vão fazer ultrassom comigo e já estão assim, já tentaram várias vezes, já tiveram vários abortos. A paciente, antes de tudo, está muito sensibilizada. E eu acho que a gente tem que bater muito nisso de tentar realmente fazer primeiro o acolhimento, ver o que está acontecendo. Porque tem paciente que mesmo que você tente, às vezes ela não acredita mais que consiga, né, ter um bebê. Então isso é uma coisa muito importante. Pessoal, eu fiz algumas perguntas, dividi para vocês duas, né, para a gente ficar tudo igual aí. E no meio das perguntas eu vou tentando dar uns pitacos aí, relacionar um pouquinho sobre o ultrassom também, para a gente falar um pouco de ultrassom e medicina fetal. Antes de tudo, eu queria só que vocês dessem um parecer em relação ao que a gente sabe hoje, né, sobre o corona e gestação. Até para o pessoal difundir essas informações antes da gente começar as perguntas. O que a gestante tem que se preocupar hoje? Bom, Flávio, a gestante tem que se preocupar muito com os cuidados de higiene, então lavar bem as mãos sempre, evitar de colocar as mãos na boca e evitar ambientes aglomerados com muita gente. Então não dá para estar indo no shopping, não dá para ir na feira de gestante agora. Tem que ficar um pouco mais em casa, um pouco mais reclusa, né? Os riscos hoje, até onde a gente sabe, para as gestantes, eles são iguais aos riscos da população normal, da faixa etária aí, entre 20 e 40 anos, né? Os adultos, né? Então, se a gestante é saudável, né, não tem outras comorbidades, como algumas cardiopatias, obesidade, diabetes, pode ser a gravidez ela é encarada como qualquer outra pessoa e os cuidados são os mesmos. A gente tem que parar um pouco essa questão de pensar, porque a gestante é imunossuprimida. Se a gestante é saudável, a gestante tem que ter uma vida normal, não tem que ficar numa bolha de vidro, né? Lógico, existem algumas coisas que a gente tem que evitar, no caso da gestação no início, radiação, outras coisas aí para evitar até problemas congênitos. Mas a gestante por si não está imunossuprimida a esse ponto de a gente pensar que ela não pode. Tem gestante médica trabalhando em UTI, gestante que trabalha... Tem paciente minha que deu plantão no UTI até o 9º mês de gestação. Eu falei, Jesus, sai daí, minha filha. Mas é assim, ué. A gente não pode, né? Pode falar. Não, aí também a gente não tem nenhum caso, nenhum relato de que tenha tido transmissão, né? Principalmente para gestantes que estão no 3º trimestre, próximo ao parto, em que a gestante né, teve infecção pelo coronavírus, não tem nenhum caso de transmissão para o bebê, então isso também pode deixar a paciente tranquila. A recomendação, mesmo no paciente que não tenha o diagnóstico, por exemplo, o paciente amamentar, então não tem recomendação nenhuma de suspender a amamentação, a única coisa é que ela usar máscara. E, claro, evitar visitas, né, desnecessárias. É um momento, assim, esse bebê vai poder ser visitado várias vezes. Então, a gente não está no momento onde você vai receber visita, nada disso. Então, a única orientação, então, para a mulher que está amamentando, que teve um bebê agora, é de usar máscara para amamentação, mas o bebê não corre risco também de ser infectado via placenta, né, via parto, nada disso. E a gente sabe... Pode falar, Mel. Não, e as gestantes, né, Flávio, são um grupo muito específico que não tem como a gente adiar as consultas, adiar as ultrassonografias, né? Como fazer, não deixar de fazer exame, né? Exatamente, por isso que muitas das nossas agendas continuam também, lógico que dá pra gente evitar, a gente evita, mas nesse grupo realmente não tem como, né? Sem dúvida. Bom, da parte da fetal, que a gente ficou sabendo até hoje, foram estudados 9 casos, né? Eu até fiz um vídeo aí no IGTV sobre isso, onde eles conseguiram fazer coleta de líquido amniótico, PCR, exames laboratoriais de gestantes que estavam positivadas e até o momento não existe nenhum sinal que esse vírus consiga ultrapassar a placenta e causar uma infecção congênita, né? A gente não sabe como vai ser daqui para frente, lógico, mas até o momento existe uma segurança muito grande. A partir do momento que o vírus começa a disseminar demais, se as pessoas não ajudarem, pode ser que também as gestantes começam a se contaminar e aí cada gestação vai ser de uma forma diferente. Então é importante a gente conscientizar disso, né? Até o momento existe uma segurança e provavelmente isso vai permanecer. Vamos começar com as perguntas, então. Amanda,
Amanda, é sua vez. Amanda, define o que a gente tem hoje de protocolo atual. O que é infertilidade? Eu já fiz uma introdução, já atrapalhei sua pergunta, mas você que é da área, fala pra gente o que é realmente a infertilidade, as causas, né, que a gente tem, os fatores ovulatórios, fatores tubários, fatores uterinos, a própria endometriose. Abrange isso pra gente aí, faz um resumão para o pessoal entender o que é infertilidade. Bastante coisa, hein? Dá um livro, né? Pois é. Então vamos lá. Bom, infertilidade é isso mesmo que a gente já falou. Então, é o casal que está há 1 ano sem, né, nenhuma método contraceptivo que não consegue engravidar. A gente sabe que 90% aí dos casais dentro de 1 ano vão conseguir engravidar, 80%, desculpa, e depois a gente leva mais 6 meses aí, 90%, e vai ter esses 10%. Hoje acredita que até mais, né, que não vai conseguir realmente engravidar. Eu acho que hoje o grande problema e o que a gente tem que chamar muita atenção dentro da área reprodutiva é a questão da idade da mulher. Eu acho que é um fator que pega, assim, porque a mulher deixou para engravidar mais tarde, né? E o problema é que a gente tem os nossos ovos, eles são limitados. Então, a gente já nasce com um número limitado de ovos, eles vão diminuindo a cada mês, né? Isso vai acontecendo durante a vida toda da mulher, desde o momento que ela nasce. Então, antes mesmo da primeira menstruação, a gente já está perdendo esses óvulos. E depois que a mulher começa a ovular, ela continua perdendo aí mais ou menos 1.000 óvulos por mês. Então, o estoque vai acabar, que é quando a mulher vai entrar na menopausa. Então, eu acho que a idade é o que tem que realmente a gente tem que chamar atenção hoje. Claro que existem outros fatores de infertilidade, mas eu acho que a idade é algo que a gente tem que cada vez mais ressaltar e lembrar, que a partir dos 35, além da quantidade, a qualidade desse óvulo vai diminuir. Por isso que a gente começa, a paciente a partir dos 35 anos, a gente fala para ela esperar no máximo 6 meses. Então, se ela não conseguiu engravidar em 6 meses, ela já procurar um especialista, né, em fertilidade. E a paciente, a partir dos 40 anos, já tem que procurar imediatamente. Não que ela vá precisar já passar por um tratamento, mas pelo menos para ela ser orientada, fazer uma avaliação de reserva ovariana, ver se tem outros fatores de infertilidade, porque aí a gente vai ter fatores masculinos, fatores ovulatórios, tubários, mas eu acho que hoje realmente o que eu acho que a gente tem que sempre ficar batendo na tecla é da idade materna, né? Eu acho que é o mais importante. Que a gente tem que pensar nisso, sabe? A questão, eu estou vendo até uma pessoa perguntar, às vezes casa um pouquinho com a pergunta, a gente tem muitas questões de malformação uterina, sinéquia. Isso pode prejudicar a pessoa tentando ajudar? Pode prejudicar, sim, tá, Flávio? Por quê? Existem 4 compartimentos, digamos assim, principais que a gente investiga, né? Primeiro é o masculino, então, o espermograma. Segundo, ovulação. Se a paciente tem ciclos regulares, ou pelo menos ela menstrua uma vez por mês, e o intervalo entre 25 e 35 dias é considerado normal, então a gente já pode supor que essa paciente tenha ciclos ovulatórios, né? Terceiro compartimento seria o compartimento tubário, que a trompa como se fosse um canal, um corredor, onde o óvulo e o espermatozoide se encontram. Então, por algumas aderências pélvicas, por exemplo, essas trompas podem não se movimentar ou estarem destruídas. A própria DIPA, né? Oi? A própria DIPA também. Isso, por infecções pélvicas, endometriose, cirurgias às vezes, né? Por exemplo, às vezes apendicite supurada que teve durante a adolescência, isso também pode causar infertilidade por conta dessas aderências pélvicas. E o quarto compartimento seria o compartimento uterino. Então é muito importante avaliar se essas pacientes não têm sinéquias, não têm malformações uterinas, pólipos. Miomas, né? É um compartimento que a gente, normalmente, a gente não sai fazendo esteroscopia diagnóstica em todo mundo, porque é um procedimento um pouco mais invasivo. Mas através de um ultrassom bem feito e às vezes um exame de ressonância magnética, por exemplo, a gente consegue supor e investigar melhor. E outra coisa, né? Quanto às sinéquias uterinas, as pacientes que já tiveram abortamentos
e já fizeram algumas curetagens, também são casos suspeitos de sinéquias uterinas. Então, esses são os casos que a gente realmente tem que investigar. Bom, da minha parte, pessoal, o ultrassom ajuda muito, principalmente o ultrassom com reconstrução em 3D, né? A gente, às vezes, descobre alguns casos de útero bicorno, útero septado, só de desconfiar, só de olhar no 2D e falar, opa, essa paciente precisa de um 3D. E essa tecnologia veio realmente para ajudar, porque muitos dos diagnósticos de malformações müllerianas eram pela ressonância. Hoje a gente faz muito bem com ultrassom de 3D, então já ajuda um pouco. A própria sinéquia também eu consigo ver muito bem, os miomas submucosos muito grandes, né? Isso ajuda quando você reconstrói ali a cavidade endometrial. Então, é bom até para os colegas terem uma noção que o ultrassom 3D ajuda demais nessa questão de investigação da parte uterina. Lógico, tubar... Até para a gente... até para a gente, por exemplo, se a paciente de sinéquia vai precisar de uma cirurgia, por exemplo, através dos exames de imagem, né? Por exemplo, ultrassom 3D, a gente consegue ir mais preparado para essa cirurgia. Então, é muito importante. O mapeamento, né? Já tem uma noção importante ali sobre isso, né? A questão tubária, existem os exames, e a questão ovulatória também tem que ver essa questão hormonal da paciente, né? Ver o que realmente está acontecendo. A gente tem que lembrar que, né, quando o casal vem para consulta, então é feita a avaliação do casal. Então, a gente vai investigar esses 4 compartimentos que a Melissa detalhou aí, e claro, tudo vai ser investigado para realmente a gente tentar descobrir a causa, né? Existem aí algumas pacientes que vão entrar dentro daquela, né, infertilidade sem causa aparente, onde a gente faz toda a investigação e para tentar achar o motivo, mas eu sempre falo, a infertilidade é do casal, é aquele casal que não está conseguindo engravidar. Então é frequente a gente ver, às vezes, casais que já tiveram filhos com outros parceiros, 2, e aquele casal não consegue. Então, a gente tem que lembrar que a infertilidade é conjugal, não é assim, não é só da mulher ou só do homem, né? Tem fatores masculinos. É o que a gente fala, né? Não adianta nada a esposa ficar se cuidando, fazer dieta, alimentação, regrar, e o marido tá tomando cerveja no boteco, né? Qualidade do espermatozoide fica capenga, né? É o famoso espermatozoide manco, né? Fica um para lá, um para cá, né? O espermatozoide dele nem funciona direito, né? Uma dificuldade para chegar no óvulo. Não adianta. Marido obeso, cachaceiro, não dá, gente. O negócio é o casal, né? Não adianta. Mel, é sempre a avaliação do casal. Mel, fala pra gente, qual é o papel do Fertileuta no tratamento de reprodução, né? E como é que funciona essa primeira abordagem que vocês dão no casal, né? No momento que o casal chega aí. Bom, primeiro a gente tenta entender toda a história do casal, há quanto tempo eles estão tentando, se tem alguma patologia, se faz uso de medicação. Tenta entender os hábitos de vida também, no que o marido trabalha, no que a esposa trabalha, porque algumas coisas, né, por exemplo, às vezes ciclistas, por exemplo, pacientes homens que fazem esporte como bicicleta, de uma maneira muito intensa, podem ter alterações no espermograma. Então, na verdade, o nosso papel, normalmente, quando o casal vem para o esterileuto, para o médico especialista em fertilidade, ele já esgotou essa investigação mais básica junto com o ginecologista e ele vem para nós para a gente fazer uma investigação um pouco mais detalhada do caso e encaminhar para determinados tipos de tratamento, né? E hoje a gente pode, então, investigar mais a fundo endometriose, questão hormonal como ovário policístico, diferenciar de outras endocrinopatias, mas a gente tenta ver também o casal como um todo, que é o que a Amanda falou. Com certeza, é importante, né? Hoje em dia a gente vê muito uso de anabolizante em homem, né? Que bloqueia eixo, vai cair qualidade, né? Eu falo muito sobre a importância também do estudo ultrassonográfico do testículo, né, para ver paciente que tem varicocele, vai diminuir o espermograma. Então, tem que ser interpretado o casal, né?
Eu acho que essa visão de parar de pôr a culpa na mulher é muito importante, né? Nem sempre é a mulher que tem culpa de tudo, né? Mas é bem bacana, Flávio, que a gente vê que hoje os casais têm uma consciência legal, assim, de Mudou, né? os homens também virem Mudou. junto na consulta. Sim. Às vezes os homens também acompanham todo o tratamento. Isso é muito bacana. Sim. Vamos para Amanda agora. Amanda, explica para gente. Você já falou um fator, né, que é a idade, mas por que a gente está tendo esse aumento significativo com os anos, né, nos casos de infertilidade, principalmente no Brasil? Bom, aí eu acho que a idade é realmente o principal fator, o fato da mulher deixar para mais tarde para engravidar, por N motivos, por motivos profissionais, por motivos às vezes econômicos, por não achar um parceiro, né? Então ela acaba realmente delegando. E a gente tem que lembrar também que a gente tem vários fatores externos que acabam interferindo, né? Então hoje a gente está muito mais exposto a hormônios na alimentação, tem questão de poluição, tudo isso acaba interferindo na fertilidade. Então, a gente não pode pensar hoje com o que acontecia anos atrás com nossos avós, porque é diferente, é outra realidade. Então, nossos avós que tiveram 10, 15 filhos, né? A alimentação era muito melhor, né? Elas começavam a engravidar muito mais cedo, a gente tem que lembrar disso também, porque os casamentos eram mais cedos, todo mundo vivia menos, então, na verdade, a expectativa de vida era diferente. Se você pegar uma mulher de 40 anos, de alguns anos atrás, é uma imagem. Se pegar uma mulher hoje de 40 anos, muitas vezes você não acredita que ela super tem... jovem, gente. Nossa, gente, super 40 anos, né? tá ali. Mudou muito, né, gente? Também mudou também pelos tratamentos estéticos, né? Que ajuda. Não tinha botox antes. Não tinha, agora tudo ajuda. Então a gente sempre tem que ver isso também. Então a gente tem que levar isso em consideração, né? Eu acho que são fatores que muitas vezes passa desapercebido. A gente vive, né? Por exemplo, aqui em São Paulo mesmo, né? A gente fica estressado o dia inteiro, é trânsito, tudo isso acaba interferindo e acaba interferindo na rotina do casal, na parte sexual também. Né? Porque às vezes você tem que lembrar que 20%, você tem chance de 20% se você tiver relação no dia certo, não tiver nenhum fator. Mas muitas vezes o casal não está conseguindo ter relação no dia. Uma relação de qualidade, né? De qualidade, então. Eu já fiz uma live com Lorena. Lorena é uma colega minha, sexóloga, e a gente falou sobre essa relação da qualidade do sexo dos casais com a fertilidade, né? Se você não tem uma relação sexual boa, é difícil realmente que você tenha uma gestação. E outro ponto de vista que é muito legal, que a gente já fez até com Bruna Pitaluga, é todo esse metabolismo do cortisol, que hoje em dia está uma bagunça de todo mundo, e isso interfere muito na questão de fertilidade, né? Então, são vários fatores que a gente tem que ficar de olho para poder chegar a uma gestação, né? Com certeza. A Amanda até tem um caso bem interessante, né, Amanda, sobre o aumento de cortisol. Não pode. Sobre o aumento de cortisol que alterou o FSH também. A paciente começou a ter ciclos anovulatórios muito relacionados ao estresse. Então, essa paciente não conseguiu... sono, né? Isso, essa paciente não conseguiu... Fez né? Ela ficou em amenorreia, o FSH subiu. Bloqueou, né? Fez um bloqueio e aí ela entrou em licença do trabalho, estava relacionado ao trabalho, e aí depois de um tempo ela voltou a ciclar normalmente. Então o FSH baixou, quer dizer, a gente vendo realmente que que o estresse tem uma interferência, e com certeza, durante esse período ela não tinha chance nenhuma de engravidar. Né? E é legal essa interpretação que nem toda paciente vai precisar de um tratamento efetivo, né, de reprodução. Às vezes o que você precisa é entender o que está acontecendo e tratar essa questão hormonal, tratar o marido, né? Porque muita gente, vou procurar uma clínica de reprodução, vou ter que fazer um FIV, vou ter que inseminar. Não, calma, gente. Existe muita coisa antes disso, né? Tem muita coisa para ser feita que pode ajudar e que às vezes não vai ser necessário um procedimento. Mel, como que a gente entende essa questão da reserva ovariana e onde que isso é importante no tratamento de fertilidade? Bom, a reserva ovariana, ela é a quantidade de óvulos que a gente ainda tem para gastar ao longo da nossa vida reprodutiva, ou seja, até entrar na menopausa. Normalmente, a quantidade de óvulos, ela não está relacionada à qualidade.
Por quê? A qualidade, ela está muito mais relacionada à idade da paciente do que a quantidade. E aí a gente tem duas formas de avaliar a reserva ovariana da paciente, duas principais formas. Uma é o ultrassom, que é muitíssimo importante durante todo o processo, inclusive, mas através do ultrassom transvaginal, para a contagem dos folículos antrais, a gente consegue ter uma ideia da reserva. Tá? Antigamente, a gente falava em fazer esse ultrassom até o 5º dia do ciclo menstrual. Hoje, a gente já sabe que a gente pode fazer em qualquer momento do ciclo menstrual esse ultrassom e a gente consegue avaliar, porque a gente tem folículos disponíveis em várias etapas do nosso ciclo. Então, a gente consegue ter uma ideia de como que é a reserva ovariana. E uma outra forma de avaliar a reserva ovariana da paciente é através de um hormônio, que se chama hormônio antimileriano. É um exame de sangue e ele vai nos dar uma ideia se essa reserva ela é grande ou se ela é muito enxuta. E também vai nos dar uma ideia de resposta, né? Porque às vezes, por exemplo, eu vejo... Então, são exames complementares. Às vezes, eu vejo lá 10 folículos no ultrassom, mas eu tenho um antimileriano muito baixo. Quando eu vou estimular o ovário dessa paciente, poucos folículos respondem, tá? Então, a gente tem que... Normalmente, a gente aqui na Hope faz, durante a consulta mesmo, a contagem dos folículos antrais e pedimos o hormônio antimileriano para todas as pacientes. Muito bom. Eu acho assim, a questão do ultrassom ajuda muito, porque eu geralmente gosto de descrever no ultrassom quando a gente tem um folículo dominante. Eu gosto de colocar lá imagem cística de aspecto funcional, né? E a gente vê muitos colegas, às vezes, escrevendo cisto ovariano. Meu Deus, isso não é cisto. Se você tem um endométrio trilaminar lindo ali, bonito, e uma imagem cística no ovário, aquilo é um folículo. Eu até aviso as pacientes, né? Franciele deve estar aí, daqui a pouco ela fala. Eu ainda aviso assim, ó, cuidado, hein? Você está quase ovulando. Então, ou então a paciente que está tentando, eu já falo assim, compra o vinho, tranca o marido dentro de casa. Hoje, minha filha, senão você está perto de ovular. E isso é importante até do ponto de vista do ultrassonografista, né? Porque não é cisto, aquilo não é um cisto ovariano. Para a gente considerar que existe um cisto ovariano, ele tem que ter mais de 3 centímetros. E não existe folículo de 3 centímetros. Folículos eles abrem com menos que isso, né? Então você já sabe que o paciente ovulou. É importante também essa questão. Outro fator bem importante, só te interrompendo, Flávio, do ultrassonografista é na questão dos ovários policísticos. Porque às vezes a gente pega laudos de pacientes jovens, de 20 e poucos anos, que têm uma ótima reserva de óvulos e às vezes o laudo vem como ovários micropolicísticos. E na verdade não são. Na verdade essa é só a resposta, a reserva ovariana dela que é muito boa. É bem diferente, né, Mel? Um ovário de aspecto micropolicístico. Ele é um ovário globoso, ele é um ovário grande, né? Tem mais de 10 centímetros. É outro padrão mesmo. A gente consegue perceber a diferença de um ovário que às vezes está multifolicular. Uma coisa comum, né, de ver, principalmente em paciente jovem. Amanda, explica pra gente como fazer e para que serve o controle de ovulação que a Mel citou. Bom, então o controle de ovulação a gente faz para acompanhar o crescimento desses folículos. Então, se a gente está fazendo um controle numa paciente que não está tomando nenhuma medicação, é um ciclo natural, vamos dizer, nós vamos acompanhar para ver qual daqueles folículos que ela tem, né, qual daqueles folículos antrais vai ser o folículo dominante, que é para ver onde ela vai, quando que ela vai ovular, né? Então, aí ela vai ter um único folículo se ela não estiver tomando nenhuma medicação. Nos tratamentos de reprodução, normalmente, mesmo na baixa complexidade, a gente acaba usando o indutor da ovulação. Então, a gente vai para... O ultrassom é importante para a gente acompanhar quantos folículos estão crescendo, até para a gente saber a resposta dessa paciente. Se a gente está pensando numa baixa complexidade, a gente não quer muitos folículos, então a gente vai querer 2, 3... no máximo, aí já sabendo que a gente corre um risco de uma gestação múltipla. E quando a gente faz o controle da ovulação para fertilização, então é para acompanhar o crescimento da... A gente quer que todos os folículos cresçam, né? Então a gente quer acompanhar para poder determinar o dia que a gente vai fazer a medicação, determinar para essa paciente se ela
quando que ela vai fazer a coleta dos ovos ou até ter a relação, fazer a inseminação. E uma coisa que é importante, Flávia, é que assim, toda paciente que toma qualquer tipo de indutor de ovulação, mesmo aquele que é o comprimido da farmácia, que acha que é inocente, não, é só um comprimidinho por dia, ela tem que fazer esse controle. Porque eu já Não vi adianta, casos né? muitos graves de hiperestímulo, que é o que o Hiperestimulação, ovário né? fazer uma hiperestimulação de Sim, eu já paciente que tive. usou medicação via oral. Usou Já medicação por tive. 5 dias. Eu já vi paciente perder o ovário. Então, tem que tomar cuidado. Então, isso não pode ser feito indiscriminado. A gente vê muito isso. A paciente, às vezes, vem para consulta com especialista. Ah, eu já tentei, já usei indutor 3 meses e não engravidei. Tá, mas você fez o controle ultrassonográfico? Não, quer dizer, a gente não sabe se ela teve resposta, a gente não sabe se realmente ela ovulou, a gente não sabe se ela teve uma hiperresposta, se não. É porque tem paciente que às vezes não responde, você tem que mudar o protocolo, então tudo isso tem que acompanhar. Então, assim, reprodução assistida sem ultrassom não acontece, então a gente tem que estar sempre Então, fazendo ultrassom para poder acompanhar. especialidades que se complementam, né? Com Eu tive um caso certeza. de hiperestimulação no hospital que a paciente chegou com cada ovário medindo mais ou menos 50 centímetros cúbicos, ascite, líquido intercavitário na pelve, no espaço hepato-renal, espleno-renal, líquido para todo lado, foi para UTI, quase foi a óbito, né? Então é uma situação complicada, né? O paciente tem que ter uma noção também que já que vai tomar um medicamento, tem que fazer esse tratamento com um especialista da área e tem que ser feito um ultrassom para ver a resposta. Às vezes está tomando à toa, né? Ou às vezes Sim, não que às precisa vezes de uma ela não, às dose. vezes ela tem uma resistência, né? Por exemplo, paciente que tem Sim, ovário policístico, às vezes ela não responde à medicação via oral, às vezes ela precisa realmente de uma gonadotropina, que é uma medicação injetável, e para a gente saber realmente só com controle ultrassonográfico, não tem como a gente adivinhar isso, só com ultrassom sim. mesmo. Mel, fala para mim, quais são as doenças que o casal pode ter e que pode afetar e reduzir a questão da fertilidade? As mais comuns, né? Bom, as mais comuns, então, que a gente vê é endometriose, que é quando o endométrio, que é a parte que reveste o útero por dentro, a teoria mais aceita, que ele reflui pelas trompas, faz alguns implantes na cavidade pélvica, na pelve, e diminui o funcionamento das trompas e outros fatores, né? Então, endometriose é um fator importante. Fator tubário, por conta, às vezes, de endometriose, obstrução de trompas ou Ectópica. algumas aderências que podem ser relacionadas à endometriose ou à doença pélvica, que a gente já falou um pouquinho, né? Ou às cirurgias prévias. Fator masculino é muito importante, tá? Lembrando que mais da metade dos casos de fator masculino, eles são idiopáticos, a gente não encontra a causa. Mas é muito importante questionar um homem em relação ao uso de anabolizantes, em relação a fumo, a cigarro, né? Uso de drogas, hábitos de vida. Tem que diabético. Pacientes diabéticos também, pacientes diabéticos e obesos também, principalmente os homens, eles tendem a ter uma qualidade espermatozoide pior, uma quantidade de espermatozoide pior, então isso tem que ser investigado também. Síndrome dos ovários policísticos, onde a mulher não tem ciclos ovulatórios, ela não ovula e por isso ela não engravida. Então, isso também é algo que dificulta. Alguns fatores genéticos esse casal pode ter. Por isso, a gente investiga também a parte genética, pede exames como cariótipo para saber a parte genética desse casal. Que mais? Fatores uterinos, que foi o que a gente falou. Mas em termos de comorbidades, eu acho que as principais, Flávio, seriam obesidade, Primeiro. que interfere tanto na parte feminina, porque a paciente pode ter ciclos anovulatórios, sem ovulação, único e exclusivamente por conta de obesidade, e o homem também pode ter essa diminuição da quantidade de espermatozoides. Eu acho que essa é a principal de todas. Eu acho que eu e Bruna já até falamos isso na última live. É meio inaceitável, né, do ponto de vista médico, a gente ver pacientes obesas pensando em engravidar antes de cuidar da saúde. Né? Ah, estou obesa, vou engravidar. Não, calma. Tenta emagrecer,
você vai ter mais facilidade para engravidar e vai ter menos problemas na gestação, né? Isso da parte de vocês já falam que já existe uma infertilidade só por conta da obesidade. Quando a paciente consegue engravidar, então a gente começa a ter mais problemas, né? Fetos macrossômicos, diabetes gestacional, né? Polidrâmino e outros problemas que a gente vai estar combinando aí com uma criança obesa que vai se transformar no adulto obeso e todos os problemas que podem estar ligados aí com a obesidade, né? Então, a obesidade acho que é o mal do mundo inteiro, né? E as pessoas precisam realmente, não é ficar muito forte, gente, é não ser obeso, já tá bom, não precisa ter o corpo de atriz, mas seja saudável, né? Não precisa estar obeso, cuida da sua saúde, que é muito importante. Não existe obeso saudável. Ah, tô gordinho, mas eu tô bem. Não, não tá bem, você tá mal. Por favor, vai perder peso. Tem paciente que gosta, né? Eu sou gordinho, mas sou saudável, os exames são normais, né? Estão bem. Tá com 12 centímetros de gordura visceral, tá bem, tá bem. Quando eu faço tração de abdômen e o paciente tem esteatose, eu já coloco a gordura visceral e subcutânea. E já falo, olha, a partir desse momento, mesmo você estando bem jovem, você tem risco cardiovascular. Então, por favor, você tem 12 centímetros de gordura dentro da sua barriga. Isso não é a subcutânea, é a dentro. É a capa de gordura. Então, isso aumenta muito o risco de infarto e outros problemas. Então, a gente precisa realmente conscientizar que não tem que ter obesidade. Vai emagrecer, gente, pelo amor de Deus. Vai comer bem, fazer uma atividade física, né? Amanda, em relação à indução, quando a gente tem indicação de indução e como funciona? Bom, então, como eu falei, quando a gente faz qualquer tratamento de reprodução assistida, a gente tende a usar o indutor. A gente sabe que aumenta o uso do indutor da ovulação, ele aumenta a chance de sucesso, independente se está fazendo baixa ou alta complexidade. Para a fertilização, né, normalmente a gente sempre induz, assim, casos extremos, muito específicos, a gente, às vezes, o paciente tem uma reserva ovariana muito baixa, às vezes a gente pode até pensar em fazer uma coleta de óvulos em ciclo natural, onde você não usa indutor, mas essa não é a rotina, não é o nosso dia a dia. Então, os indutores, eles são usados para todos os tratamentos de reprodução. E aí os protocolos, esses são diversos, aí isso é individualizado, aí tem tudo. A maioria das medicações são injetáveis, né? Então, a gente tem medicação via oral, mas geralmente elas restringem para baixa complexidade. Normalmente, a gente vai usar essas medicações, são injetáveis, então são aquelas injeçõezinhas na barriga, subcutânea, mas são bem tranquilas, pacientes, né, no começo tem um pouco de medo, de receio. E o que elas vão fazer? Na verdade, isso são gonadotrofinas, que são hormônios que são produzidos normalmente, né? Então, que é o FSH, o LH, que são hormônios que são produzidos num ciclo menstrual normal, onde a gente faz eles, né, externamente, vai fazer com que a gente tenha um crescimento de vários folículos. Então, para que a gente tenha uma quantidade maior de óvulos e aí poder garantir ovulação e conseguir fazer o tratamento. No caso da fertilização, ela não vai ovular, a gente vai entrar com uma outra medicação, que é um bloqueador, é um antagonista do GnRH, para não deixar ela ovular, porque o nosso objetivo é coletar esses óvulos para fertilizar em laboratório, tá? Então, a gente sempre utiliza. Uma coisa importante também é que às vezes as pessoas têm ideia que vão fazer uma fertilização in vitro, um tratamento de reprodução assistida e vão tomar uma bomba de hormônio, tá? Na verdade é o que a Amanda falou, são hormônios fisiológicos que a gente já produz todos os meses, só que numa dose um pouquinho maior para a gente ter uma hiperresposta. E logo depois que a gente para essas medicações no sangue, o nível desses hormônios, eles já começam a cair. Então, não são hormônios que ficam com a gente por muito tempo. Então, os tratamentos, isso é uma dúvida muito comum, eles não aumentam, por exemplo, o risco de câncer de mama, porque a exposição hormonal é por um período muito curtinho, tá? E os hormônios também não engordam, que às vezes é uma preocupação das mulheres, né? O que acontece é que às vezes a gente acaba, né, de uma maneira geral, ficando mais ansiosa, para de fazer tanta atividade física e aí acaba ganhando um pouquinho de peso. Mas o hormônio em si, se fechar a boca, não engorda. Vai ter aumento lombar, desconforto, mas pode causar, mas não. Ela fala, minha calça não tá, né? Parece que não consigo mais usar minha calça. Faz um pouquinho de edema, né? Faz um pouquinho, né?
Mas não isso se é compara ao risco, se a gente for comparar ao risco no paciente que toma anticoncepcional a vida inteira, né? Exposição Sim. hormonal a vida inteira, ali durante, por exemplo, 30, às vezes 40 anos, o risco dela de uma trombose, de um câncer é muito maior do que de um tratamento de reprodução que você vai fazer no curto período. Mel, Porque a gente vai tomar por um período, lembrando que vai ser 10, 11 dias que a gente vai sim, é tomar muito essa pouco. medicação. Então é muito pouco, é muito pouco tempo, né? Mel, o que é FIV? Que todo mundo fala, FIV, FIV. O que é FIV? Bom, FIV é a fertilização in vitro, tá? Então, na verdade, é o encontro do óvulo com o espermatozoide, ao invés de ser dentro do corpo, esse encontro ele acontece fora do corpo da mulher no laboratório, tá? Então, normalmente, o ciclo de fertilização, ele começa até o terceiro dia da menstruação. Então, no primeiro, segundo ou terceiro dia da menstruação, a mulher vem até a clínica, faz um ultrassom para a gente avaliar a reserva de óvulos, ver se não tem nenhum cisto e a gente dosa os hormônios. Se tiver tudo ok, a gente vai começar a estimular esses folículos e com as injeçõezinhas, que são os hormônios, na gordurinha da barriga, e isso vai durar mais ou menos uns 10, 11, 12 dias, tá? Depois disso, a gente marca a coleta dos óvulos, que é com anestesia, então a paciente não sente dor, é uma anestesia geral, mas é uma sedação que demora uns 10, 15 minutinhos. E a gente retira esses óvulos por via transvaginal e, nesse momento, o marido também coleta o espermograma no laboratório. E aí a embriologista ou a biomédica, o pessoal que trabalha no laboratório, vai fazer o que a gente chama de fertilização in vitro mesmo, que é juntar o espermatozoide com o óvulo no laboratório, verificar se fertilizou, se formou um embrião e avaliar o desenvolvimento desses embriões. Então, essa é a famosa FIV. Fazer o trabalho que não está sendo feito naturalmente, né? Exatamente, a gente promove o encontro. Ai, muito bom. Existe, Amanda, inseminação. Qual que é a diferença entre inseminação e fertilização? Então, a fertilização é isso que a Melissa acabou de contar. Então, a gente vai estimular, coletar esses ovos e no laboratório a gente vai fazer a união do óvulo com o espermatozoide. A inseminação, não. Então, a inseminação, a gente vai estimular a mulher, então, geralmente também com os indutores. Quando ela tiver com um folículo mais ou menos entre 18 e 20 milímetros, então, a gente dá uma medicação que é para estimular a ovulação, né? E aí 35, 36 horas depois a gente insemina, que é fazer o quê? A gente faz um preparo do sêmen, então o homem faz uma coleta seminal, como se igual para fertilização, até para fazer o espermônio, faz uma coleta, esse sêmen ele é centrifugado, ele é preparado para que a gente tenha uma concentração dos espermatozoides mais rápidos e a gente vai injetar esses espermatozoides dentro da cavidade uterina. Então a gente vai só facilitar a vida desses espermatozoides, vamos encurtar o caminho, mas a partir daquele momento é como se fosse uma concepção natural. Então a gente deposita os espermatozoides dentro da cavidade uterina e ali eles vão nadar, né? É o famoso empurrãozinho, né? A FIV é o date, né? Vai lá, vai jantar e tal. A inseminação é praticamente empurrar. Vai, meu filho, anda rápido. Então a gente vai colocar esse espermatozoide dentro da cavidade. A gente usa a inseminação, então, geralmente para paciente jovem, né? Então, normalmente a gente não insemina pacientes com mais de 35, 30, né? 38 anos, vamos dizer assim, seria um limite. Casos onde a gente tem fatores masculinos leves, então, onde a gente tem uma diminuição, principalmente da motilidade, onde esse preparo seminal pode melhorar a qualidade, a motilidade desses espermatozoides. Agora, se a gente tiver concentrações muito baixas, a gente não pode fazer inseminação. Então, o homem que tem uma concentração abaixo de 5 milhões não é indicado a inseminação, porque não vai aumentar a taxa de sucesso. E se a gente tiver alteração na morfologia dos espermatozoides, também não adianta inseminar. Porque a inseminação, então, ela não vai, essa centrifugação, ela não melhora a morfologia, né? Ela vai melhorar somente a parte da motilidade desses espermatozoides. Então, não é um tratamento específico. A gente pensa em reprodução, assim, vou tentar com coito ou para inseminação e para fertilização. Não é essa escadinha aqui que a gente tem que fazer. Então,
a gente primeiro faz uma avaliação se a paciente tem indicação de uma baixa ou média complexidade. Geralmente você vai ficar entre o coito ou a inseminação, dependendo do casal. Não dando certo, a gente vai pensar já na fertilização in vitro, na FIV. Dos métodos que a gente pode ter mais complicações durante a gestação? Eu falo em relação a hematoma retocoriônico, a restrição de crescimento. Existe algum dos métodos de reprodução que aumenta o risco de complicações gestacionais? Lógico que vocês não fazem isso para ter uma complicação, mas existem alguns métodos de reprodução que a gente tem que ter mais cuidado, até no ultrassom, né? Ter mais exames, acompanhar com mais calma. Bom, a reprodução assistida, de uma maneira geral, ela tem gestações com maior taxa de complicações, tá, Flávio? Eu li muito a respeito disso no ano passado, que a gente apresentou um trabalho num congresso. E o que acontece? Hoje ainda é difícil provar que as complicações nesse grupo de pacientes inférteis ou com dificuldade de engravidar, eles são relacionados aos procedimentos de reprodução, então a indução da ovulação, ou os métodos do laboratório, preparo de sêmen, ou a questão da subfertilidade, né? Por exemplo, casais que demoram mais de um ano para engravidar, eles já são considerados como subférteis. Então, se o casal engravidar em 1 ano e 3 meses, por exemplo, eles também têm um risco maior de complicações na gravidez, quando comparado com casais que engravidaram no tempo que seria o normal, tá? E todos esses procedimentos, tanto a fertilização, quanto a inseminação, quanto o coito programado, eles podem trazer algumas complicações, como prematuridade, gemelaridade, né? Então, as pessoas falam, que bacana, eu queria engravidar de gêmeos e tal. Mas uma gravidez de gêmeos é uma gravidez de risco. Que mais? Em alguns casos, baixo peso ao nascer, dependendo da técnica. Então, várias dessas complicações. Também pelo fato da paciente, só pelo fato da paciente já estar procurando o tratamento de reprodução, provavelmente já está com a idade avançada, e a própria idade avançada já vai favorecer várias complicações gestacionais, né? Então fica difícil a gente saber se realmente foi o tratamento ou se são os outros fatores que levaram a esses riscos. A gente tem alguns trabalhos mostrando assim, uma taxa um pouquinho maior, às vezes, de placenta prévia, né, em pacientes que fizeram fertilização in vitro, e pacientes que transferiram embriões congelados, um risco maior de macrosomia, tá? Então, assim, tem alguns trabalhos sugerindo isso, mas isso, como a Melissa falou, a gente não sabe se, né, a gente tem que ver, realmente foi uma macrosomia ou até paciente tem um diabetes gestacional e não foi... Ou fator constitucional também de ser um feto grande. Sim, então tudo isso tem que levar em consideração, mas o que a gente tem de trabalho publicado é isso hoje. Mel, com certeza vocês devem ter pacientes que são recorrentes, né, de várias outras clínicas que acabam procurando vocês. Falhas no tratamento. E agora? O que a paciente tentou várias vezes, não conseguiu? O que você falaria para uma paciente que já tentou vários tipos de tratamentos e até hoje não conseguiu e a idade está passando? Onde a gente consegue ajudar? Bom, o que eu diria é o nosso lema, né? Onde houver 1% de chance, haverá 100% de esperança. Bom, Flávia, eu acho que primeiro, os tratamentos são muito difíceis, tá? Do ponto de vista financeiro, porque são tratamentos caros, mas principalmente do ponto de vista emocional, tá? E no congresso, eu fui num congresso em Paris, no ano passado, e um dos médicos estava falando sobre tratamentos, coisas adicionais que a gente vai colocando nos tratamentos de reprodução assistida, que é o que a gente chama de add-on, tá? E, às vezes, hoje as pacientes procuram muita informação na internet, no Google, e querem fazer coisas diferentes, mas a maioria desses tratamentos não tem adicionais, não tem evidência científica e acabam encarecendo muito. Então, o que eu diria para a paciente? Confie no seu médico, se você tiver uma boa relação médico-paciente, se você tiver uma boa assistência, com certeza o seu médico está fazendo o melhor para te assistir. Então, às vezes, também ficar pulando de médico em médico
prejudica, porque cada um vai ter que conhecer de novo o teu caso, conhecer o teu ovário. Eu tenho casos muito bacanas de pacientes que fizeram 4, 5 fertilizações comigo e que a gente foi bem trabalho em equipe mesmo e conseguimos. Não é né? fácil, né? Não vai conseguir de primeira. Não, isso, não é fácil. E não tem muita fórmula mágica também, tá, Flávio? Não é que você vai trocar de clínica ou você vai trocar de médico e alguém vai achar uma medicação mágica para o seu caso. É persistir, por mais difícil, por mais sofrido que seja, chorar no dia, mas depois levantar a cabeça e seguir tentando. E aí também entra a questão do acolhimento, né? De você dar o suporte para a paciente quando existe um insucesso no tratamento, né? Nem sempre as coisas dão certo, né? E eu acho que a gente vive muito essa realidade hoje na medicina, né? As pessoas nos trocam, né? Usam o nosso serviço, não conseguiu, muda. Eu recebo pacientes, às vezes, que fizeram 2, 3 morfológicos e vêm para mim para repetir. Fala, meu Deus, mas por que você está repetindo morfológico? Ah, porque deu uma alteração, eu não estou confiante, eu quero... Às vezes a paciente está procurando que não tenha mais alteração no feto. Não, mas a alteração existe aqui. O médico realmente viu, fez o laudo direitinho, está certo, não vai mudar a conduta. Então, do mesmo jeito que eu falo em relação ao ultrassom, fica para vocês também o toque em relação ao médico que trabalha com reprodução. Não adianta ficar pulando de clínica em clínica, né? Confia no seu profissional e saiba que o tratamento não é fácil de fazer, né? A médica vai tentar fazer o máximo que ela pode por você e às vezes não vai dar certo, vai ter que repetir. Então, é complicado, né? Amanda, conta para mim sobre essa história aí do transplante uterino. O que a gente tem aí de novidades sobre isso? Para as pacientes que já tiveram que fazer uma esterectomia, tiveram câncer, querem engravidar. Então, é algo ainda muito, vamos dizer assim, experimental, né, Flávio? Eu acho que também é para casos muito extremos. A gente tem outras alternativas antes de pensar no transplante uterino, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar em um útero de substituição. Mesmo no Brasil, a gente tem algumas regras, né? Existe sim, muita gente acha que não existe. Existe, é que é uma condição que a gente não pode ser remunerado igual pode ser em outros países. Então, se você tiver algum parente do casal, não precisa ser da mulher, pode ser da mulher ou do marido até 4º grau, que se disponibiliza a engravidar para essa paciente, ela pode fazer um útero de substituição, então, com muito menos riscos, né? A gente tem que pensar que um transplante é uma cirurgia grande, então eu acho que ainda, eu acho que a gente ter essa alternativa, a gente ter esses casos de sucesso de bebês que já nasceram desses úteros transplantados é ótimo para a medicina, mas eu acho que na prática, né, não é algo que a gente vai botar na nossa rotina. Eu acho que a gente tem outras alternativas, né? O útero de substituição, ele pode acontecer em casos em que você não tem parentes, a gente pode pedir uma autorização. Fala. Vai cair. Vai cair. Meu Deus do céu. Se cair, a gente vai voltar, tá? Então tá mais uma pergunta, e depois eu vou abrir um pouquinho de pergunta só pro pessoal, pra gente finalizar, que eu sei que tá tarde, mas a gente tem mais uma pergunta. Vou deixar a live cair, e aí depois a gente abre só uns 15... Vamos entrar de volta, gente. Caiu, mas já levantou. Muito legal o tema, né? Vocês gostaram? As meninas são uns amores. Conhecê-las. Amanda e Mel. Uma calma, né? Amanda tem uma calma para conversar. Nossa. Hein, Amanda? Voltamos. Uma calma para conversar, gente. Não, se deixar, a gente fica falando até... A pessoa tem um problema, nem precisa ser de saúde. Vai lá, conversa com a Amanda. Sério, senta lá e fica lá. Qualquer problema, chega aí, marca um horário com a Amanda. Eu quero conversar com a Amanda, porque ela conversa assim, tranquilo. Eu já converso alto, dou esporro. É muito bom. Mas o que eu estava só para terminar, concluindo o útero de substituição, né, Flávia? Então, a gente está falando sobre o transplante, né? Eu acho que é importante, acho que é um grande avanço a gente ter essa possibilidade, mas eu acho que não é uma coisa não vai entrar assim no dia a dia, no cotidiano, né?
Então, lembrando que as pacientes que não têm nenhum caso, né, alguém que seja da família que possa fazer esse útero de substituição, a gente pode pedir autorização para o Conselho, né, Regional de Medicina para poder fazer o tratamento. Então, eu acho que antes de submeter essa paciente a uma cirurgia grande, ter que procurar um doador, existe uso de imunossupressor, então é muita coisa envolvida, sendo que a gente tem outras alternativas, assim. Então, eu acho que é legal para a medicina, é uma vitória a gente poder ter esses casos de sucesso, mas eu acho que não é ainda para o nosso dia a dia. Mano, como é que funciona? Só explicando assim por alto, uma útero substituição. Então, se você tem você não tem útero, ou tem uma contraindicação por algum problema de saúde que você não possa gestar, ou até em casos de homossexuais masculinos, né, que precisam do útero. Então, se você tiver algum parente até 4º grau, então mãe, tia, avó, prima, que possa gerar o bebê, a gente não precisa de autorização, claro, vão ser feitos todos os exames, né, para ver se essa pessoa tem condições de gestar. A gente faz o processo de fertilização e depois transfere o embrião, então, para o paciente que vai ser útero de substituição. O óvulo da paciente, né, o espermatozoide do marido. Dela, dentro do útero da parente dela. Isso vai ser só um útero de substituição, né? A barriga de aluguel, como fala, né? E essa pessoa vai gerar, então hoje existem regras, quando esse bebê nascer, ele já vai ser registrado nos pais genéticos desse embrião, não vai ser na mulher que pariu, nada disso. Então a gente tem esse respaldo por uma resolução do conselho. Em casos onde a gente não tem nenhum parentesco, alguém, né, que até 4º grau que possa gerar, mas você tem pacientes que têm uma amiga, alguém que se solidariza com a história daquele casal ou com um casal homoafetivo, a gente pode pedir uma autorização, a gente tem que comprovar que não está tendo nenhum vínculo financeiro, porque no Brasil não se pode pagar. Então, por isso que a gente não fala barriga de aluguel, né? A gente fala útero de substituição, porque a gente não pode pagar, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, onde você pode contratar esse serviço, aqui não pode existir a troca financeira. Mas a gente pode sim pedir autorização, então a gente manda todos os exames, comprova a necessidade de se fazer esse útero de substituição, o Conselho Regional de Medicina ele analisa e manda a resposta para a gente. Muito bom. Mel, essa pergunta é polêmica, eu deixei por último. Ai, Jesus! Ainda bem que é para Mel essa. É uma realidade, né? É uma realidade. E eu acho que nós, profissionais de saúde, não cabe a gente entender, não cabe a gente criticar, não cabe a gente nada. Cabe a gente atender o paciente, entender o ser humano, não importa a opção sexual, não importa nada. Eu acho que a gente estudou para isso, para atender o ser humano, independente de qualquer coisa. E é uma realidade os casais homoafetivos quererem constituir uma família, né? E cada vez mais procurarem vocês em relação a isso. Eu queria que você desse um panorama em relação à gestação nos casais homoafetivos, né? O que a gente tem hoje de atualizado sobre isso e como funciona também no Brasil. Lá fora é um pouco diferente, às vezes é até mais fácil, né? A gente vê alguns casos, né, de celebridades que foram para fora e conseguiram ter os seus filhos lá. Mas aqui no Brasil, qual a nossa realidade para os casais homoafetivos que querem constituir uma família? Bom, no caso das pacientes, dos casais homoafetivos femininos, né, quando são 2 mulheres, então, o que a gente pode fazer? Hoje é permitido que a gente estimule qualquer uma das duas e coloque o material. E aí a gente vai ter que recorrer a um banco de sêmen, que pode ser internacional ou nacional, e formar os embriões e colocar os embriões dentro do útero de uma ou de outra paciente, tá? Só a gente colocando o histórico no prontuário médico já caracteriza que elas são um casal. Por exemplo, eu tô com 2 meninas agora, como uma delas era bastante jovem, tinha 25 anos, nós importamos sêmen que veio da Califórnia e fizemos uma inseminação. E ela tá grávida, tá? E elas ainda vão casar. Então, mesmo que... Mas o óvulo dela ou da parceira?
É porque como foi inseminação, foi no óvulo, foi com o óvulo dela, né? Não foi fertilização in vitro. Então a gente estimulou, colocou o espermatozoide dentro do útero, o óvulo e o espermatozoide se encontraram e deu certo. E então o que acontece? Esse registro da criança hoje já vai como duas mães, né? Independente de serem dois pais ou duas mães. Então, elas têm direito legal sobre esse bebê, né? No caso dos homossexuais masculinos, tem muito sêmen e pouco óvulo, né? Tem muito espermatozoide e pouco óvulo. Então, o que a gente faz? Normalmente, a gente pega óvulos de uma doadora anônima, que também pode ser de banco nacional ou internacional. Esses óvulos, eles não podem ser doados por uma amiga, por uma irmã. Tem que ser óvulos de uma doadora anônima. Pode ser fertilizado com espermatozoide, tanto de um quanto de outro, ou gerar embriões né? Colocar, por exemplo, pegar um embrião de um espermatozoide de um e o outro embrião do espermatozoide do outro, né? Desse casal. E esse casal masculino, então, vai precisar de um útero de substituição ou uma barriga de aluguel, como é popularmente falado, que aí sim, pode ser a mãe, pode ser a irmã, pode ser uma prima de qualquer um dos dois. E Flávio, uma coisa que eu tenho batido muito nessa tecla, o modelo de família hoje, então, é algo que a nossa sociedade ela vai ter que se adaptar. E as crianças que estão nascendo nessas novas famílias, elas já vêm com uma outra mentalidade, né? Porque hoje não são só os casais homossexuais. Nós fazemos, né, muita produção independente também. Mulheres que chegaram a um determinado ponto da sua vida, não querem mais esperar ter um parceiro e acabam recorrendo ao banco de sêmen para ter um bebê de uma maneira independente, né? É muito engraçado, eu sempre conto essa história. Eu tenho uma filha de 5 anos e esses dias eu briguei com ela por algum motivo e ela falou assim: mamãe, eu não quero mais que você seja minha mãe. Daí eu falei: filha, mas... Não tem como. Não tem como, né? Eu falei: filha, mas aí você vai ficar sem mãe. Daí ela falou assim: não, mas tá tudo certo, porque tem gente que tem um pai, tem gente que tem só uma mãe, tem gente que tem 2 pais, tem gente que tem 2 mães. E foi engraçado, me chocou porque ela falou de uma maneira tão natural, né? Então essas crianças elas já vêm com uma outra cabeça, isso eu acho que é uma realidade e só tende a ficar mais comum. E a gente tem que fornecer a saúde para esse paciente, independente da opção dele, né? O meu primeiro contato com uma gestação assim foi logo quando eu comecei a fazer ultrassom na parte fetal, né? E eu ficava assim, elas tinham um pouco de medo de falar comigo, era um casal de 2 mulheres, né? Aí eu falei: gente, essas duas são um casal, né? Você fica naquele negócio. Aí teve um dia, no final da gestação, eu falei: e aí? Vocês são um casal, né? Por que vocês não me contaram isso? Ah, doutor, a gente ficou com vergonha. Falar: pelo amor de Deus, gente, qual é o problema? O importante é vocês serem felizes, né? Vai ter o bebezinho aí e tal. Acho que não cabe a mim ficar criticando ninguém. A opção de cada um, faz cada um o que quiser, né? O importante é ter uma família e constituir e ser feliz, entendeu? Acho que a gente tem que fornecer o que pode ser de mais moderno da medicina para as pessoas, né? Independente da opção delas, né? Eu acho que... E realmente também tentar mudar um pouco essa questão das crianças, né? Porque as crianças já estão vindo com a mentalidade totalmente diferente da nossa, né? Eu acho que se eu fosse criança, eu ia pensar assim: gente, mas 2 mães? Como é que negócio, né? Mas não, as crianças já estão com a cabeça diferente. A gente vive num mundo eles têm uma cabeça mais aberta, né? Eles não acham, eles não veem o que às vezes a gente vê um certo até preconceito, né? Eles veem aquilo como natural. Então, eu vejo isso nos meus filhos também. Para eles é muito natural. Eles falam abertamente. Outro dia também os meninos chegaram contando que um amiguinho tinha 2 pais, aí eles me olharam assim: mãe, mas você entendeu, né? Eles são gays, né? Aí eu falei: sim, tudo bem. Fomos assim, é normal, né? Então, quer dizer, as crianças, elas não têm essa malícia, elas já veem isso com muita naturalidade, são as novas famílias, eu acho que, e a medicina reprodutiva, acho que, né, tem uma grande participação na formação dessas novas famílias, ou até, como você falou, nessas mulheres que decidem partir
por uma produção independente, então, porque ser mãe é algo, né, que às vezes chega a hora que fala, eu quero ser mãe, às vezes você não tem um parceiro, quer dizer, você vai ter o seu filho, eu acho que é isso que é importante, e no que a gente puder ajudar, a gente tá aí. Meninas, eu vou abrir um pouquinho de perguntas, quem tiver pergunta aí sobre medicina reprodutiva, manda, a gente vai responder aí coisa de 10 minutos, já vou liberar vocês, porque tá tarde, né, e tá todo mundo cansado, as duas trabalharam o dia inteiro. Mas assim, enquanto o pessoal manda pergunta, eu fico muito grato com a participação de vocês, é muito legal a gente ter vários colegas de várias especialidades no Instagram se comunicando. Não sei se vocês percebem, mas vão perceber a partir dos próximos dias, depois que a gente faz uma live, tem um intercâmbio de seguidor muito grande, né? Então as pessoas começam a referenciar o outro colega para outra área, então isso é muito interessante para a gente. E o interessante mais ainda é a gente formar o nosso ciclo de colegas de especialidades, né? Então eu, por exemplo, a minha referência em São Paulo são vocês para reprodução, eu mando as pacientes para aí, vocês mandam para cá, e aí a gente começa a ter um padrão de qualidade muito importante, né? Vamos começar. Tem contraindicação para transferência de embriões nessa fase de pandemia? A gente falou isso no início, né? A gente está segurando aí um pouquinho as transferências de embriões, principalmente aquelas que podem ser adiadas, até as coisas se resolverem. Então, essa tem sido a recomendação. A Sociedade Americana, na semana passada, publicou uma orientação que as pacientes assintomáticas poderiam fazer as transferências. Então, naquelas pacientes que já está programada a transferência, já estão em uso de medicação, então assintomáticas, não tem nenhum sintoma, né? Não estão infectadas pelos vírus, então a gente vai fazer as transferências. Nas pacientes que ainda não começaram o preparo, que a gente vai avaliar se pode ou não, talvez a gente adie, mas assim, não, como a gente já repetiu antes, não existe nenhuma relação aí de transmissão para o embrião, né? Mesmo que a mulher esteja contaminada, tá? Mas é mais uma questão agora até de, né, que a gente tem essa conscientização de só sair realmente se for necessário, as pessoas evitarem esse convívio social por enquanto. Não é uma urgência, né? Isso. Dá para esperar um pouquinho para fazer o tratamento. Pessoal, mais perguntas, senão a gente vai encerrar. Por enquanto, tem alguém aí com dúvida? Se não tiver, equipe Saluz, um beijão para vocês. É a equipe que a gente trabalha junto aqui, são 2 obstetras. E essa semana a gente já estava com uma paciente aí em parceria, né, Flávio? Depois eu quero notícias. Então, ela foi para São Paulo, né? Depois me dá notícias. Quero saber. Pode deixar. Deixa eu ver se chegou alguma coisa aqui. Útero invertido, é possível engravidar? Eu acho que ela quis dizer útero retrovertido. É possível, sim, tá? É um pouco de mito que as pacientes que têm útero retrovertido não conseguem engravidar. Na verdade, é só uma posição em que o útero se encontra. E a maior dificuldade, eu acho que é do ultrassonografista, né, Flávio? Porque o útero retrovertido... Não. Você não acha, não? A gente empurra um pouquinho, mobiliza, né, a cavidade, aperta um pouquinho. Às vezes é mais difícil no RVF você medir o colo. Ou no MVF, né? Aquele médio é um pouco mais complicado. Mas o RVF em si, para mim, não tem tanta diferença. Não é tão difícil, não. O MVF é mais difícil. Eu acho ele um pouco mais... Até para fazer a medida, você perde um pouco o parâmetro, né? Quando ele está mais, né, numa posição média, né? Sim. Mas não tem dificuldade de engravidar, não. Não muda. Quantos embriões podem ser transferidos? É porque o pessoal já tinha mandado pergunta aqui para mim. Então, vai depender da idade, né? Então, hoje, pela resolução que a gente tem, até 35 anos, a gente pode transferir 2 embriões. De 35 a 39 anos, 3 embriões. E acima de 40 anos, a gente poderia transferir até 4 embriões. Mas eu sempre gosto de ressaltar, isso a gente tem que pensar, se a gente não, né, se a gente tiver embrião biopsiado, um blastocisto, a gente tem uma alta taxa de implantação, a tendência hoje cada vez mais é transferir um único embrião. Então hoje a gente faz muito mais transferência de embrião único do que de mais do que um embrião.
Eu normalmente não transfiro mais que 2 embriões, me dá um certo calafrio transferir mais de 2 embriões, porque eu sempre falo para a paciente, a gente vai sair de um problema para gerar outro. Então, você vai sair de um quadro de infertilidade e passar para uma gestação de altíssimo risco, uma gestação trigemelar ou até, né, essas gestações múltiplas, a gente sabe que tem um risco maior, trigêmeos vai nascer prematuro, a paciente provavelmente vai ter que internar, então eu acho que não tem por que a gente correr esse risco. E hoje, como a gente faz muita biópsia embrionária, que é o quê? A gente testar esse embrião cromossomicamente antes da transferência, cada vez mais a gente transfere um único embrião ou no máximo aí 2 embriões. Sim. Teve uma pessoa que perguntou sobre ovulação tardia. Tem como falar sobre ovulação tardia? É alteração de ovulação, né? Às vezes, se a pessoa tem um ciclo muito longo, por exemplo, de 35 dias, ela vai ovular lá pelo 18º, 20º, 22º dia do ciclo. Então, isso depende muito da duração dos ciclos menstruais. Isso até o controle de ovulação, entender como funciona o ciclo ovulatório dessa paciente, né? Isso aí. Tem mais uma pergunta aqui. Ovários policísticos realmente podem dificultar? Quais as chances de engravidar? Sim, porque normalmente a paciente que tem a síndrome do ovário policístico, ela não está ovulando, né? Então, se ela não está ovulando, ela não tem chance de engravidar. Então, realmente pode atrapalhar, então ela tem que fazer um acompanhamento. Às vezes é só você corrigir aí, fazer uma indução dessa ovulação e essa paciente consegue às vezes engravidar naturalmente. Claro que com acompanhamento, né? E a gente tem que lembrar que muitas vezes a síndrome do ovário policístico está associada à obesidade, a outras alterações hormonais, então às vezes ela perdendo peso, ela já volta a ciclar normalmente. Hiperandrogenismo, né? Então, e melhorando os níveis hormonais, ela volta a ciclar e aí ela tem chance de engravidar naturalmente. Tem uma pergunta aqui da minha querida Natália Taturci, uma nutricionista de Brasília, um amor de pessoa, colega nossa. Ela perguntou: dieta e estilo de vida antes do tratamento são super importantes. Vocês indicam sempre? Eu sei que vocês têm uma querida aí, uma nutricionista, Elaine, e a gente vai até fazer uma live também juntos. Vocês realmente conseguem entender a importância da nutrição antes, né? Sim, 100% dos casos, né? A gente tem a Elaine aqui com a gente, que é ótima. A Natália, né? Essa nutricionista? Isso. Pode entrar em contato com a gente. Nós temos bastante paciente de Brasília também, Natália, e aí a gente pode fazer uma parceria assim. Mas a gente indica correção aí, mudança de estilo de vida para todos os casais. Mas vou fazer só mais 2 perguntas aqui e a gente finaliza. Na fase de estimulação, pode manter relação sexual? Pode, não tem contraindicação nenhuma relação. Claro que a paciente às vezes começa o ovário vai aumentando o volume, né? Os folículos vão crescendo, ela pode ter dor, desconforto, mas assim, não atrapalha o tratamento, não. Tá? Então ela pode ter relação. Não tem chance dela engravidar durante essa ovulação, porque a gente vai estar controlando para não deixar ela ovular antes, então ela não tem problema nenhum, é mais uma questão dela não sentir dor, desconforto. Natália. Natália, entre em contato com as meninas, depois eu passo o telefone para você. Isso aí. Aqui, uma coisa, vocês acabam, a paciente perguntou se tem algum problema da obstetra que fez a fertilização acompanhar o pré-natal. Isso é comum? Vocês fazem ou preferem que o outro colega faça? Olha, Flávio, normalmente, como eu e a Amanda, a gente já trabalhou em outros lugares, normalmente quem trabalha com reprodução assistida acaba que trabalha somente com isso, porque a maioria das pacientes são indicadas pelo seu ginecologista. Então, a gente acha até que é ético nós devolvermos esse paciente para o obstetra dela e dar continuidade. O que acontece aqui em São Paulo é um pouquinho diferente do que acontece, e eu falo de São Paulo capital, tá, gente? É um pouquinho diferente do resto do Brasil. Muitas pacientes, elas vêm por demanda espontânea, não vêm indicadas por outras pessoas. Então, a gente acaba fazendo ainda um pouco de obstetrícia. Tanto eu quanto a Amanda, a gente ainda acompanha a gravidez. Nós não fazemos um volume muito grande, porque a gente acaba normalmente acompanhando a gravidez das pacientes que fazem tratamento conosco ou de algumas pacientes mais antigas.
mas isso é uma realidade que pode de acontecer só em São Paulo, porque no resto do Brasil, realmente, o médico que trabalha com reprodução dificilmente vai fazer obstetrícia. Bom, tem uma pergunta aqui para mim, eu acho, que é como conciliar ultrassom com testes genéticos? Bom, da parte de vocês, vocês fazem os testes genéticos do embrião, né? Não depois da gestação, né? Que aí é mais a parte... Isso, a gente faz antes. A gente trabalha aí com o Igenomics, que hoje é o maior grupo de genética do Brasil. E a gente já faz esse estudo genético antes de colocar os embriõezinhos dentro do útero. Mesmo porque a gente pode ter no bolo ali dos embriões algum embrião com alguma tristomia, né? Algum probleminha. Em relação ao ultrassom, a gente vai indicar os exames citogenéticos a partir do momento que tiver alguma alteração no morfológico de primeiro trimestre, e aí o risco de trissomias para 21, 13 ou 18 estiver aumentado. Aí sim a gente faz o teste genético. Não é protocolo em nosso país fazer testes genéticos ou testes bioquímicos durante a gestação. Lá fora, a paciente, quando vai fazer o morfológico de primeiro trimestre, ela já está com HCG, com fator de crescimento placentário, que isso faz parte do rastreio. Aqui a gente ainda não tem esse rastreio completo, porque ainda é muito caro esses exames, mas quem sabe no futuro. Meninas, vamos encerrar. Quase 9h30. A tua mãe tá mandando beijo aí, que já tá indo dormir. Tá na hora de... Se vocês ficarem aí no consultório, mas aí também é uma beleza ficar aí, né? O ambiente é maravilhoso. A gente gosta. A gente tá... Parabéns pelas pessoas que vocês são, pelos profissionais que vocês são, né? E pelas mães também, que são maravilhosas, né? Muito obrigado pelo espaço que vocês deram, de eu poder conhecer o espaço de vocês, conhecer vocês. É muito legal a gente ter essa parceria. Contem comigo aqui em Vitória, estou à disposição. E também quando eu for para São Paulo, estou à disposição aí. Muito obrigado mesmo. Boa noite e fiquem à vontade aí para falar o que vocês quiserem para encerrar. A gente que agradece a parceria e a live, né? Que são muito informativas. É uma oportunidade de várias pessoas terem acesso à informação, diga-se de passagem, de qualidade, né, Flávio? Muito bom. É um prazer, Flávio. Foi muito legal, né? A gente ter se conhecido, você já ter vindo aqui participar de uma reunião científica com a gente. Agora a gente está aqui nessa live, então é muito gostoso, muito bom. A gente agradece também, viu? Pessoal, live encerrada. A live fica 24 horas no Instagram e depois vai para o meu canal do YouTube. Aí eu passo o link para vocês poderem divulgar também para as pacientes. Ok? Beijão, ótimo. Boa noite. Beijo, gente. Casa. Lava a mão, deixa o gel na clínica. Tá bom? É isso aí. Tchau, gente. Tchau. Beijo.